Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Draft 360. Hoje o tema vai ser Política Europeia. O meu convidado é Jorge Félix Cardoso, comentador de Política Europeia, estudante de Medicina e Filosofia Política. Jorge, muito obrigado por teres aceito este convite. Parece, prazer é meu. No meio de tantas áreas de interesse que tens aqui na tua área de estudo, vou tentar focar-me no que é realmente o meu interesse para hoje, que é discutir política europeia de uma forma a que seja fácil a quem nos está a ouvir em casa, que muitas vezes não ouve discutido este tema de uma forma simplificada nos meios de comunicação normais. Portanto, tentar que este possa ser um podcast de entrada, que as pessoas depois desenvolvam interesse por política europeia. Como és uma pessoa jovem, penso que ainda tens esta capacidade. Usar o europês. O europês. De onde é que veio este teu gosto por política europeia? Não é fácil de explicar. Eu sempre tive gosto por política e pelos assuntos internacionais, perceber o que é que se estava a passar no mundo. E o gosto pela União Europeia tem a ver com a perceber-me que é um fórum privilegiado para tratar questões que estão profundamente ligadas ao nosso estilo de vida, à nossa qualidade de vida, e um fórum que é verdadeiramente eficaz à escala global. Portanto, comparando com os Estados Unidos ou China, a União Europeia é de facto um bloco político e comercial capaz de falar na mesma dimensão. E, portanto, fui começando a perceber que seria de facto interessante prestar atenção ao que lá se passa, ao que lá acontece. E também, ao mesmo tempo, fui percebendo que não era bem isso que se passava em Portugal. E, portanto, comecei por ser apenas alguém que lia muito sobre o assunto e que tinha conversas sobre o assunto. A primeira vez que tive assim contacto de uma forma um bocadinho mais formal foi um concurso do projeto Ulisses, que é um projeto do Rui Tavares, nosso ex-eurodeputado e fundador do LIVRE. Ele fez um projeto, um concurso para um congresso. Ele tinha um congresso sobre política europeia e fez um concurso de textos para jovens sobre uma ideia para a Europa. E eu concorri. Na altura consegui ser um dos 20 selecionados para participar na conferência, para ser relator da conferência e depois ir a visitar as instituições a Bruxelas. E esse foi assim um contacto um bocadinho mais formal e que me levou a perceber que de facto havia muito para fazer e espaço para fazê-lo, e vontade também, muita vontade de o fazer. E achas que é fácil o acesso a esses espaços? Portanto, quando uma pessoa quer entrar na política nacional, normalmente filia-se num partido e vai para a Jota, não é? Quando uma pessoa se interessa por política europeia, para onde é que vai? Se calhar filia-se numa Jota de um partido nacional e depois começa a trabalhar assuntos internacionais. É visto como um bicho estranho lá dentro. E foi esse o teu caminho? Não foi esse o meu caminho de todo. Eu fui mais pela parte, não sei se chamar-lhe académica seria abusiva. Não sou um académico de assuntos europeus. Sou só um tipo que foi lendo umas coisas e, entretanto, ler umas coisas torna-se ler muitas coisas. E fui produzindo alguns textos sobre o assunto. Bastante iniciativa, de ir a eventos, ir a conferências, ir a ouvir falar quem mais sabe. E assim um momento que foi verdadeiramente transformador, é uma experiência que aconselho a qualquer jovem universitário português, que é o Summer Camp, é uma iniciativa da representação da Comissão Europeia em Portugal, uma espécie de escola de verão da Comissão Europeia. Já agora só fazer uma nota aí, Summer Camp, o camp é C-E-M-P. Exatamente, não é? Escreve-se portanto tudo junto e escreve-se Summer Camp com C-E em maiúsculas e o M-P em minúsculas. Que é um evento? É um evento, portanto, uma espécie de escola de verão onde se discute política europeia. É feito para jovens, mas é feito para jovens com um nível altíssimo. Portanto, no primeiro evento que eu fui, já tive a sorte de ir a dois, um como participante e outro como orador. O primeiro que eu fui em 2018, no verão, tive a oportunidade de ter lá o primeiro vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, o nosso comissário Carlos Moedas. Havia vários ministros, ministro da Educação, ministro da Agricultura, havia deputados, eurodeputados, os maiores jornalistas e diretores de jornais em Portugal, mas sobretudo, e a parte mais importante, que me perdoem as pessoas com estes cargos, mas um grupo de jovens interessados no mesmo assunto, que não é fácil reunir assim de repente 40 jovens profundamente interessados em política europeia, com vontade de discutir de manhã à noite.
Pois, porque até pode haver pessoas que nos estão a ouvir agora que até estão interessados em política europeia, mas que depois não têm com quem discutir, não é? Esse Summer Camp é um bom sítio para encontrarem outros jovens que se interessem pelo mesmo assunto e começarem a construir ali umas relações que depois... Sem dúvida. Não. E isso para mim resultou muito bem. E eu a partir daí depois comecei a escrever regularmente sobre o assunto. Eu fiz uma proposta a um projeto de mídia digital, o Shifter, talvez alguns conheçam. Eu já colaborava com eles, mas por outros assuntos. E fiz-lhes uma proposta de ter uma equipa a acompanhar as eleições europeias, a campanha das europeias e ir falando sobre assuntos europeus. Reuni, portanto, comecei a preparar essa equipa, fui recrutar ao Twitter e fomos, ao longo do tempo, a equipa foi mudando de dimensão e de membros, mas foram sempre 3, 4 pessoas a escrever sobre assuntos europeus de forma absolutamente voluntária, não remunerada, num órgão de comunicação que é muito disposto a experimentar e a dar voz a pessoas novas e a assuntos menos falados. E acho que correu muito bem. E, portanto, a partir daí, depois, as coisas foram acontecendo naturalmente. Não foi propriamente uma escolha deliberada. A partir daí foi deixar correr e as coisas assumirem depois outras proporções. E tu achas que a política europeia é demasiado complicada para ser interessante? Portanto, para se conseguir perceber minimamente aquilo que se está a discutir em termos de política europeia, achas que é necessário um investimento muito grande em termos de tempo, de materiais de leitura, para conseguir perceber, quando se fala de Bruxelas, de quem é que se está a falar? Sim, há aqui 2 partes desta resposta, se calhar. Eu fazia aqui uma analogia, até. A política europeia é complexa, sem dúvida, mas é porque tem que ser. Pode haver algumas alterações pequenas, algumas coisas que sejam facilitadas, mas ela, em geral, tem que ser complexa. E porquê? Porque é a mesma coisa com os organismos, não é? Um organismo que só tem uma célula unicelular tem processos biológicos muito simples e nunca poderá crescer muito nem tornar-se uma coisa muito, muito complexa. Para haver um ser humano tem que haver células profundamente diferenciadas, com vários tipos de funções, que comunicam através de um sistema nervoso complexo. E ao nível europeu passa-se talvez um bocadinho a mesma coisa. Ter um clube de democracias que toma decisões e tem uma voz no mundo, tem um mercado único onde aboliu fronteiras, onde partilha informação ao nível das informações mais críticas que os Estados têm, que faz intercâmbio das suas pessoas mais qualificadas, que toma decisões quase sempre por unanimidade ou por consenso. De facto, isto tem que ser uma coisa muito complexa. Agora, há o segundo lado da questão, que era aquilo que tu falavas. De facto, é difícil entrar nesta linguagem, o europeu, e começar a acompanhar os temas e começar a saber quem são as personagens e o que é que elas fazem, como é que se comportam, o que é interessante. Requer algum tempo. E nesse aspecto reconheço que não será para todos e sobretudo não será para uma pessoa que tem um emprego que o deixa exausto e que depois chega a casa e vai estudar o que aconteceu na política europeia, porque é que na Roménia o governo caiu e agora houve eleições e os comissários estão atrasados. Não é uma coisa que seja propriamente imediata. Sim. E só para explicar um pouco do organismo, como tu te referiste há bocado. Portanto, na União Europeia é composta por 7 organizações, que é a Comissão Europeia, Parlamento Europeu, Conselho Europeu, Conselho da União Europeia, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Banco Central Europeu. E como estávamos a falar há pouco, que penso que foi o Kissinger que disse, quando eu precisar de falar com a Europa, a quem é que eu ligo, não é? Quem é que realmente manda na Europa dentro destes organismos? De certa forma é curioso, porque quando o Kissinger disse isso, ele referia-se aos muitos Estados dentro da Europa e a não haver um que era claramente o líder. Hoje passa-se, se calhar, o contrário, que há tantas instituições que há demasiada oferta, não sabes bem a quem ligar. Isso não é muito diferente do que acontece em Portugal. Em Portugal também temos diferentes instituições que partilham o poder e que têm diferentes funções. Agora é muito mais claro quando se diz Portugal decidiu que. As pessoas estão habituadas a perceber, a saber interpretar daí. Por exemplo, podemos estar a falar de uma lei que foi aprovada na Assembleia da República, podemos estar a falar de uma decisão do Governo, podemos estar a falar de um acórdão do Tribunal Constitucional que afirma uma série de direitos
E, portanto, nós percebemos facilmente o que é que está em causa. Na União Europeia é, de facto, mais complicado. Não sei bem se queres que explique um bocadinho, se calhar, Sim, como pode funciona, explicar. não é? Nós na Comissão Europeia, na União Europeia, eu costumo dizer, a União Europeia não existe. A União Europeia é uma ideia, não é? Mas depois ela materializa-se em instituições concretas, que por partilharem muito poder, acabam por não ter nenhuma delas assim um poder tão forte que se possa dizer, olha, aqui está a União Europeia. Havia um político, já de algumas décadas, que dizia que a União Europeia era um OVNI, um objeto político não identificado, porque de facto é muito difícil de caracterizar. Tu tens, para falar, por exemplo, no processo legislativo europeu, como é que se cria uma lei europeia? Tu tens uma partilha de tal forma de poderes que tens a Comissão Europeia que vai fazer a proposta. A Comissão Europeia diz, agora, nós na União Europeia devemos ter a seguinte lei. E já agora, para fazerem um ponto prévio, quem é que é a Comissão Europeia? A Comissão Europeia é um conjunto de comissários, é um colégio de comissários que tem um presidente e atualmente tem um comissário por cada Estado-membro. Mas isso não precisa de ser necessariamente assim. Mas para simplificar, vamos dizer que é isso. Portanto, tem 28 comissários. Escolhidos pelo governo atual do país. E que são escolhidos... Portanto, o presidente da Comissão Europeia é escolhido pelo Conselho Europeu, que é o órgão onde se reúnem os chefes de Estado de todos os Estados-membros. E daí sai um presidente da Comissão Europeia e normalmente esse presidente deve ser escolhido de acordo, tendo em conta o resultado das eleições europeias. Portanto, não há uma eleição direta por parte dos cidadãos europeus, mas são os líderes que eles elegeram em cada país que vão decidir e tendo em conta a decisão tomada nas eleições europeias, digamos assim. E depois desse presidente estar escolhido, ele é eleito pelo Parlamento Europeu, portanto, no fundo, o Conselho Europeu propõe o presidente que é eleito pelo Parlamento Europeu, onde estão os eurodeputados que nós elegemos, e isso é a forma de garantir que, de facto, teve em conta as eleições europeias. E depois, cada país escolhe o seu comissário, o país de onde é originário o presidente da Comissão já tem o seu comissário gasto, digamos assim, já gastou a bala, todos os outros têm uma bala para gastar para nomear um comissário. Como sabemos, agora recentemente houve este processo todo de novo. A presidente da Comissão, que agora foi proposta, é Ursula von der Leyen, da Alemanha, e que pertence ao partido de centro-direita a nível europeu, que é o Partido Popular Europeu, onde estão o PSD e o CDS, em termos de partidos nacionais. E agora os vários países foram escolhendo o seu comissário. Portugal escolheu a Elisa Ferreira, o António Costa e o Governo nomearam a Elisa Ferreira, e esses comissários também são individualmente aprovados no Parlamento Europeu. Há uma comissão que verifica incompatibilidades, uma coisa que nem sequer existe em Portugal. E quando se diz que na Europa não há escrutínio nenhum e que não há democracia nenhuma, isto são tudo provas de que existe. Há um equilíbrio de poderes grandes e há uma grande transparência. Portanto, o Parlamento Europeu tem uma comissão que vai verificar incompatibilidades e depois as comissões parlamentares específicas das várias áreas que os comissários vão tutelar, sim, obrigado, vão escrutinar também esses comissários e depois aprovar ou rejeitar. Depois no final é votado, a comissão como um todo é votada pelo Parlamento Europeu. E portanto é esta comissão como um todo que depois vai fazer as leis europeias. O Parlamento Europeu é estranho no sentido em que não pode propor leis. Pode propor à Comissão que a Comissão proponha uma lei, mas não diretamente. E a Comissão propõe então uma lei. E depois, isto no processo legislativo ordinário, que é para a maior parte das temáticas, há outras temáticas que não são assim, por exemplo, questões de segurança e defesa, não é assim que se faz. Depois, estas leis vão para o Parlamento Europeu, que é onde se sentam os nossos eurodeputados, que nós elegemos, e vão para uma coisa que tem um nome facilmente confundível com outras, que é o Conselho da União Europeia, que é uma espécie de Conselho de Ministros setorial. Portanto, se houver um Conselho da União Europeia para discutir assuntos de agricultura, nós enviamos o nosso Ministro da Agricultura e os outros países todos enviam os seus Ministros da Agricultura e vão discutir esta proposta da Comissão no âmbito da agricultura. E depois, estas propostas vão andando a ser trocadas entre o Parlamento e o Conselho da União até se chegar a um consenso entre os dois organismos. E muitas vezes há aquilo que se chama trílogos. Estiveram muito na moda com esta polémica dos direitos de autor, que o Ant até fez uns vídeos. Do artigo 13. Exatamente, teve muito na moda, porque foram precisos bastantes trílogos para acertar. O que são os trílogos? Como o nome indica, é uma reunião com 3 partes, a Comissão é uma espécie de mediador, que foi quem propôs a lei, e depois o Parlamento e o Conselho discutem.
Isto é de facto complexo, não é? Voltando um bocadinho à pergunta que fazias há pouco. É uma discussão chata. Sim. Mas é uma discussão que nos garante aquilo que se acusa muitas vezes a União Europeia de não ter, que é uma capacidade de ser escrutinada e uma democraticidade, que muitas vezes se acusa de falta dela, só porque não elegemos diretamente a Comissão Europeia. Mas tudo isto são representantes legítimos que nós escolhemos, quer direta, quer indiretamente. Não há nenhum representante que esteja lá porque um grupo de senadores ocultos, vilões do mal, se sentou numa sala escura, à lareira, a decidir quem é que lá estava, não é? Hoje, tudo o que é discutido em Bruxelas e Estrasburgo tem muito peso no dia-a-dia dos portugueses, e não só dos portugueses, em todos os cidadãos europeus. Sendo que isso é um organismo, ou um polo de organismos tão complexo de ser percebido e que, como tu disseste há pouco, que leva algum tempo até percebermos realmente o que é que se está a passar, quem são os jogadores, quais são os interesses, quais partidos nacionais é que estão em quais partidos europeus. Não achas que muitas vezes os Estados podem usar, os governos neste caso, podem usar a União Europeia, como se tem visto, como o bote escapatório para algumas políticas ou para alguns dados de alguns setores económicos em termos nacionais, podem usar a União Europeia como esse bote escapatório, ou tu vês que Sem dúvida, isso acontece muitas e muitas vezes, e ao longo do período da crise deu muito jeito para legitimar algumas decisões difíceis em Portugal. Isto sem fazer aqui nenhuma leitura política, meramente descritivo. Deu muito jeito, foi muito útil, até para amenizar tensões políticas internas, não é? E de facto, por exemplo, eu falei do Conselho da União Europeia, não é? E o Conselho Europeu é a versão do Conselho da União Europeia, mas com um chefe de Estado. Em vez de ser setorial, é um fórum de alto nível político. E no fundo, quando se vê na televisão Macron, Angela Merkel... Exatamente, quando eles vão lá para aquele, parece um ovo, eles chamam-lhe o Space Egg, porque é uma coisa, parece assim muito futurista, com um chão às cores e com as bandeirinhas. Nesse sítio é a sede do Conselho Europeu, e quando os líderes lá se reúnem, esse é o órgão com maior legitimidade, digamos assim, porque a União Europeia, apesar de ter uma Comissão Europeia que é supostamente executiva, na verdade não há nada que não seja decidido em última análise pelos Estados, e esse é o fórum onde os líderes dos Estados se sentam. E de facto eles tiveram que concordar com as medidas que estão a ser tomadas, quer dizer, não há nenhuma, por exemplo, o artigo 13, né? Criticou-se muito a Comissão Europeia, mas a Comissão Europeia o que fez foi propor a diretiva. A Comissão não pode impor aos Estados. Portanto, nós tivemos os nossos ministros, no caso acho que foi o Ministério da Cultura que tratou do assunto, não tenho certeza agora. Nós tivemos um representante nacional nas discussões dentro do Conselho da União Europeia a tomar uma decisão sobre isto, que depois até pode ser derrotado, porque as decisões para assuntos que não são muito fraturantes, como segurança, defesa ou impostos, são tomados por maioria qualificada. Portanto, se houver 55% dos Estados-membros que representem 65% da população a aprovar, está aprovado. Mas os nossos representantes no Parlamento Europeu e os nossos representantes no Conselho da União Europeia, que são o nosso governo, tiveram que aprovar isto. Depois não podem vir dizer que isto foi imposto ao país, né? Porque cá tudo foi feito de forma legítima. Mas tu falavas quase de uma ideia de que se cria aqui um perigo, que é haver decisões que são tomadas sem que a população de facto perceba como é que são tomadas, sem que tenha real capacidade de escrutinar, né? Isto é muito bonito que eu estou aqui a dizer, funciona muito bem, é muito transparente, muita democraticidade, mas depois na prática é uma crítica legítima. As pessoas não têm a capacidade real de estar a escrutinar todos estes processos. Acho que é algo que temos que ter em conta, sem dúvida. Não lhe chamaria um perigo, não acho que seja assim muito perigoso. E acho que tem vantagens, e já lá poderemos ir a seguir. Mas o que é que poderia acontecer aqui? Tem que haver uma cidadania europeia, sem dúvida. E o que é que eu quero dizer com a cidadania europeia? Temos que ter consciência de que temos que escrutinar os nossos representantes quando eles decidem alguma coisa ao nível da União Europeia. Portanto, questionar o nosso governo. Qual foi a vossa posição relativamente a estes assuntos em Bruxelas? Estiveram a defender uma coisa e depois vieram para casa dizer outra? Ou estiveram com uma posição coesa e foram derrotados nas negociações e de facto não há nada a apontar-vos? Como é que é?
E a mesma coisa para os nossos eurodeputados. Como é que votaram no Parlamento Europeu? Votaram alinhados com o que depois vem dizer ou votaram de outra forma? Nas comissões, qual foi a atitude? Tudo isto é importante para perceber. Tu tiveste ainda há poucas semanas uma guerra, entre aspas, interessante, que foi de como se vota. Como é que os eurodeputados votam. Porque há muitos erros nos votos, depois são retificados. Portanto, quando foi agora das migrações, não foi? Há cerca de 3 semanas. Há cerca de 3 semanas, mais ou menos, que foi a votos no Parlamento Europeu. Uns deputados votaram uma coisa, depois soube-se cá fora que eles votaram de certa forma e teve um backlash grande, não foi? Que aquilo foi bastante escrutinado pela opinião pública, Twitter, isso tudo, e os eurodeputados vieram dizer não, houve um engano, eu queria ter votado de outra maneira e pronto, foi um erro. Mas esse erro que eles tiveram, apesar de depois de ser emendado, qual é que é a votação que conta? É que eles deram na altura? É que deram na altura. Isso é até uma luta muito pessoal que eu tenho começado a travar e essa situação foi assim aquilo que me fez assumir uma posição mais dura relativamente a isso. O que acontece é que as decisões finais do Parlamento Europeu são tomadas em plenária, quando eles se reúnem todos para votar o trabalho. E há uma reunião plenária por mês, que durou uma semana e é em Estrasburgo. Portanto, o Parlamento está normalmente em Bruxelas e vai a Estrasburgo fazer a sua sessão plenária. No caso das migrações, portanto, havia propostas de diferentes partidos e elas já tinham sido discutidas em comissão para limar detalhes, não é? Perceber qual é a proposta que está a reunir mais apoios, tentar negociar algumas medidas conjuntas, etc. E no momento em que se chegou à plenária, houve de facto polémica, porque houve uma proposta na altura da esquerda no Parlamento Europeu, que foi chumbada por 2 votos. E depois houve um uso disso, um uso normal, não é? Por parte dos partidos, uns a queixar-se que foi chumbado e os outros a dizer, isto não é bem assim. Sem entrar nesse jogo político. O que acontece é que depois veio ao público que havia 3, isto foi uma discussão em Portugal porque houve 3 eurodeputados portugueses que votaram contra e, portanto, se perdeu por 2 votos, os portugueses tinham sido suficientes para alterar e por isso é que deu tanta polémica em Portugal. E o que aconteceu foi que, entretanto, 2 desses 3 eurodeputados vieram anunciar que se tinham enganado a votar. Eu não quero fazer aqui processos de intenções, porque não nos leva a lado nenhum, não é? Agora, um facto é, o sistema de votação é muito propenso a erros. Na última legislatura, dos 751 eurodeputados, só 30 e tal é que não cometeram nenhum erro a votar. E o problema é que, quando cometes um erro a votar, o erro está para sempre. Alterou para sempre o rumo do processo legislativo. A forma como as decisões são tomadas. Mesmo que tu depois retifiques, tu nunca vais corrigir o teu voto inicial. Vais só deixar um asterisco, no fundo, a dizer, olha, este está aqui, mas não era aqui que eu queria que estivesse. E essa alteração pode ser pedida bastante tempo depois do voto ter tido lugar. E, portanto, por exemplo, pode ter sido pedida depois de haver uma pressão mediática a criticar uma determinada decisão que depois é alterada sem efeito prático, mas ficando bem na fotografia. Exato. E isso é o que algumas pessoas apontaram que poderia estar a acontecer. Passando essa discussão, é realmente incompreensível como é que um organismo que é o Parlamento Europeu, que é tantas vezes criticado por ser demasiado complexo, pouco transparente a decidir, os eurodeputados não estão lá a fazer nada, é o discurso que se ouve normalmente. Depois tem um sistema de votação que é dado a este tipo de complexos, na minha opinião, é algo que devia ser alterado. E, por exemplo, isso alterava-se facilmente se os votos fossem provisórios nas primeiras 2 horas ou nas primeiras 3 horas. Normalmente aquilo, uma pessoa percebe-se facilmente que votou erradamente. Só que o sistema de votação em plenário é tão rápido, tens alguns segundos para votar cada uma das propostas e às vezes tens, normalmente tem umas listas em que tu tens o nome da proposta e o sentido de voto que queres. E, portanto, o Presidente do Parlamento vai lendo as propostas, tu votas, vai lendo, votas. E é um processo assim rápido, quase como se fosse um jogo de clicar na tecla certa conforme o estímulo. E, quer dizer, não é um processo de decisão com a calma e a seriedade que devia ser um processo de decisão no Parlamento Europeu. E há pouco estávamos a falar das vantagens. Tu disseste que havia vantagens nesta complexidade do modelo europeu. A que é que estavas a referir?
Sim, vantagens não era na parte da complexidade. Eu disse isso relativamente à questão de ser, de começar a haver um transferir da decisão para um organismo que não se percebe, que as pessoas no dia a dia não contactam muito e não percebem muito bem. E disse o porquê? Porque de facto há muitas discussões sobre soberania, se estamos a perder soberania nacional, se não estamos. Nós podemos ter um conceito de soberania muito teórico, mas podemos ser muito práticos e perceber que Portugal, ao nível do globo, as decisões que tomam... Eu ontem estive numa formação onde estava o ex-ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e que estava a contar, enfim, coisas que não interessam agora, mas o que ele dizia era que às vezes estava a negociar com farmacêuticas que têm um orçamento anual superior ao PIB português e que o encaravam como um departamento da sua própria empresa. Num mundo onde as empresas assumem este tipo de dimensão e os Estados assumem uma dimensão que é incomparavelmente maior que a dimensão portuguesa, nós podemos pensar numa soberania teórica. Se nós defendemos as nossas fronteiras, temos um exército, temos moeda, temos isto e aquilo outro, mas podemos pensar numa soberania prática, que é eu de facto consigo influenciar as coisas de acordo com os meus interesses ou não. E a União Europeia, neste sentido, é um trunfo brutal para Portugal e para todos os seus Estados-membros. E era nesse sentido que eu dizia que tinha vantagens. Nós, se calhar... Funcionarmos como um todo e não cada país independente. Partilharmos a nossa soberania em alguns domínios trouxe certamente mais valias. Seria impensável que Portugal conseguisse negociar um acordo comercial com o Canadá ou com o Japão, mas a União Europeia conseguiu negociar esse acordo comercial e com condições muito mais favoráveis para nós. Quem diz as questões ligadas aos acordos comerciais, diz questões, por exemplo, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que foi muito falado quando foi aprovado e que é uma legislação pioneira em todo o mundo, e agora, por exemplo, a Califórnia já anunciou uma coisa muito semelhante, uma cópia deste regulamento, porque veem que é de facto um avanço. Portugal não conseguiria impor condições dessas às multinacionais que tratam os nossos... Portugal não tem expressão, não é? Portugal podia ter uma medida dessas, mas quer dizer, a expressão de Portugal é tão irrisória que essas multinacionais facilmente fechariam. E outros Estados, né? Não precisam de ser necessariamente multinacionais, mas outros Estados. Então como é que... Deixa-me só fazer aqui uma nota, é que eu estou a falar de Portugal, mas não se pensa que o nosso país é muito pequenino, porque à escala europeia Portugal é um país médio. Portugal não é dos países mais pequenos da União Europeia, nem perto. E havia um ex-ministro belga que dizia que na União Europeia há dois tipos de países: os que são pequenos e os que ainda não perceberam que são pequenos. E de facto, mesmo uma França ou uma Alemanha, e vamos ver o que acontece com o Reino Unido, mas há uma dificuldade. Queria aflorar a seguir, não é? Estamos aqui a falar disto e o Reino Unido, tudo bem que é maior, não é? E tem uma expressão em termos comerciais muito maiores, mas eles optaram por abandonar o projeto europeu. Sim. Não sabemos ainda em que condições, porque está a ser negociado ainda. Portanto, pode ser um abandono mais light, um abandono mais de ruptura total. Eles tomaram essa decisão. Vai ser até um bom case study para perceber quais são as consequências de sair da União Europeia, mesmo para um colosso como é o Reino Unido. Estamos a falar de um país que é um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o órgão político de maior nível em todo o globo, né? Se quisermos pôr as coisas nesses termos. É uma potência nuclear, tem uma das maiores praças financeiras do mundo, é fortíssimo, tem o idioma mais falado, né? Em termos de negócios e de condução da diplomacia. Portanto, vamos ver o que acontece, mas certamente trará desvantagens para a União Europeia também, mas para o Reino Unido. O Reino Unido neste momento está integrado num mercado único de mais de 500 milhões de consumidores, passará novamente à sua dimensão nacional, de, não sei, 70 milhões, creio. Não tenho certeza destes números, mas creio que andará por aí. Vamos ver, por exemplo, quando quiser celebrar acordos comerciais com os Estados Unidos, com o Japão, com a China, em que condições é que o faz, por oposição a negociar em bloco dentro da União Europeia. É certo que ganha outras vantagens, a capacidade de controlar a entrada e saída de pessoas. Será isso uma vantagem que compensa as desvantagens? Depois é uma leitura que cada um fará, não é? Mas acho que muitas vezes se fala das desvantagens de pertencer à União Europeia, poucas vezes se fala das vantagens, e mesmo quando se fala das vantagens
nunca se consegue chegar nem sequer a 5, 10% das vantagens, porque muitas delas nem nos apercebemos, só quando viajamos. Já estão entranhadas no dia a dia e que nós já nem nos apercebemos do que foi conquistado. Exatamente. Na União Europeia. E qual é que é a análise que tu fazes do crescente nacionalismo em países membros da União Europeia, como o caso da Hungria, da Polónia? Agora a questão de Espanha, que saiu há poucos dias, o resultado destas eleições, há um crescimento do Vox, mas não sei até que ponto é que está indexada a questão da Catalunha e portanto não é bem pelo projeto europeu. Leitura, né? Sim, é mais difícil a leitura. Como é que tu vês, como é que explicas este crescente nacionalismo? Em França nunca sabemos quando é que a Le Pen há de fazer moça. Como é que explicas estes nacionalismos? Esses movimentos têm as suas diferenças e elas são relevantes. E por exemplo, deste exemplo da Hungria e da Polónia, são certamente movimentos muito nacionalistas, mas seria impensável para o Orbán, primeiro-ministro húngaro, ou na Polónia o partido PiS, que tem a liderança. Eu não digo o nome do primeiro-ministro porque no PiS há uma espécie de líder que comanda depois a forma como funciona o partido. Há uma eminência parda. Que é o Kaczynski. E nesses partidos seria impensável saírem da União Europeia. Eles não querem sair da União Europeia. Não é? Eles não põem em causa a União Europeia, a sua presença no projeto. Eles gostariam é que a União Europeia, por exemplo, os deixasse reprimir minorias, os deixasse retirar direitos que estão consagrados pela Carta Europeia dos Direitos Fundamentais dos Cidadãos Europeus, mas não perder os subsídios, a política de coesão, o peso que tem no mundo graças a isso. Portanto, aí é um bocadinho diferente. Já no caso francês, por exemplo, se calhar Le Pen já tem outra visão, ou Matteo Salvini em Itália, ou Nigel Farage no Reino Unido, certamente, não é? Isso já são outros tipos de nacionalismos. Perguntavas-me qual é a análise que eu faço disso. Há muitas propostas, há muitas correlações, causalidades é difícil de concluir alguma, não é? Há quem diga que é porque a política começou a assumir um caráter identitário e, portanto, à esquerda há uma viragem identitária que leva ao surgimento de movimentos nacionalistas, com alguns elementos até fascistas, em alguns casos. Não compro muito essa explicação, não compro muito. Há quem diga que é porque os partidos de centro-direita começaram a sentir-se ameaçados e a incorporar no seu discurso e a normalizar alguns dos elementos destes partidos mais nacionalistas, e isso lhes deu, os legitimou, digamos assim, e as pessoas deixam de os ver como uma coisa perigosa e passam a ver como uma coisa mais aceitável. Compro um bocadinho mais, mas ainda assim não compro na totalidade. Agora é certo que, e estamos a falar de movimentos que surgiram sobretudo depois da crise, embora, por exemplo, em França a Le Pen já existia, né? E o pai dela já chegou à segunda volta de umas presidenciais por volta do ano 2000, e em Itália a Lega, o partido de Salvini, também já existia há uns anos. Compro mais a questão das desigualdades, por exemplo, e de uma classe média que se vê sem condições de ser de facto classe média, encostada ao extremo mais baixo da escala de distribuição de rendimentos, com uma sensação de que as grandes fortunas escapam, por exemplo, aos impostos, e quem trabalha, e que abaixo, digamos, fica assim ensanduichado entre as grandes fortunas que conseguem escapar à tributação e a pessoas que estão abaixo do limiar do trabalhador que paga impostos e, portanto, não pagam impostos, recebem apoios do Estado, e há aqui uma espécie de hostilização de uns e de outros por parte destas classes médias que foram mais afetadas pela crise. Compro um bocadinho mais, se calhar, essa explicação. Agora, isto é tudo multifatorial, certamente, e nos partidos o cenário será, por exemplo, em Espanha há o caso muito particular da questão do Franco, da ditadura franquista, ter acabado sem nunca se ter resolvido bem a questão e da autonomia da Catalunha, como muito bem falavas, que reacende discussões antigas, do nacionalismo catalão também, não é só um nacionalismo espanhol, não é um nacionalismo catalão. Portanto, é difícil. Isso é outro problema da política europeia. Já agora, fazendo a ponto para a nossa conversa mais anterior. Tu, para acompanhares a política europeia, não te basta acompanhar as decisões da Comissão e do Parlamento. Tu tens que acompanhar os governos nacionais. Ora, isso significa que tens que acompanhar 28
políticas internas. Além do não é? meu, tenho que acompanhar no mais 27. Eu já não 27. gosto do meu, não é? Exato. Portanto, se tu não tens pachorra sequer para ouvir as discussões políticas no teu país, como é que vais agora perceber, por exemplo, que na Alemanha, neste momento, há quem esteja a fazer algumas propostas a nível europeu para ganhar guerras políticas internas? É preciso ter um conhecimento profundíssimo da política interna dos 28 para conseguir perceber algumas decisões, alguns jogos políticos que estão a ser tomados em Bruxelas. Em Bruxelas, quando digo Bruxelas, na Comissão e no Parlamento e no Conselho da União Europeia, quando lá se reúne. Eu em termos da União Europeia, há uma coisa que me faz muita confusão, que é não haver uma visão clara de para onde é que vamos. Não haver um projeto europeu. Por exemplo, na China chegam a haver acordos a 30 anos. E noutros países, não é? Acordos de governo. Não interessa quem é que está lá, a direção é esta, nesta área e nesta área, a direção é esta. Pode haver alguns ajustes consoante quem está no governo, mas a direção é para ali. Tu vês isso na Europa ou eu tenho um pouco de razão nesta parte? Até podias dar um exemplo mais gritante, que são os Estados Unidos, que sendo uma democracia, portanto a China poderia dizer, porque não é uma democracia, portanto há uma facilidade em definir Claro, o rumo. sim. Mas os Estados Unidos, por exemplo, esta política de Trump, a política externa, em muitas das coisas que ele está a fazer, não é mais do que a continuação do que já fazia Obama. Obama decidiu virar a atenção dos Estados Unidos para o Pacífico e ignorar um bocado o Médio Oriente. E aquilo que o Trump hoje em dia faz não é mais do que uma continuação disso, claro, com as trampalhadas que ele consegue arranjar, mas há um rumo. Na Europa, de facto, falta isso, porque não há uma... Esta questão da partilha de soberania leva-te a um dilema, um paradoxo. É um bocado como o dilema do prisioneiro. Não sei se sabes o dilema do prisioneiro, que é... tens duas pessoas que estão presas e a cada uma delas se propõe um negócio, que é, se tu confessares e acusares o outro, tu escapas com 2 anos de prisão. Se tu não confessares e o outro te acusar, tu levas 10. Se ambos confessarem, levam ambos 5. E se nenhum deles confessar, levam 0. Quando cada um tenta proteger o seu interesse, denuncia ao outro. Embora, se ambos se coordenassem e estivessem ambos calados, escapariam ilesos, não é? E a partilha de soberania acontece um pouco isto. Tu, quando não queres partilhar demasiada soberania, mas já partilhaste alguma, nem podes tomar as tuas próprias decisões, nem aceitas que outros decidam por ti. E ninguém decide. E o presidente Macron, na Europa, tem sido, de todos os líderes, talvez o que mais tem tentado trazer ideias e uma visão de futuro. Agora, é a visão dele e a maior parte das pessoas não concordará por umas razões ou por outras, ou porque não é suficiente, ou porque é demasiado, ou porque é no sentido oposto ao que gostariam. E seria preciso... Esta nova comissão tem a proposta de ser uma comissão geopolítica. O que é que eles querem dizer com isto? É que é uma comissão que dá um rumo estratégico à Europa no mundo. Se vão conseguir, será difícil. Fator número 1, orçamento da União Europeia. Está-se agora a discutir o próximo quadro orçamental, que são sempre quadros a 7 anos. Portanto, está-se a discutir neste momento o financiamento de 2021-2027. O valor que se discute total para o orçamento é 1% do PIB comunitário. Nos Estados Unidos, o Estado Federal tem cerca de 20% do PIB comunitário. Portanto, tem uma força. Para além de ter implementar um PIB maior, a ideia. Tem uma força brutal para implementar aquilo que decide. Na União Europeia não existe grande capacidade disso. Depois, por exemplo, questões de política externa estão ainda muito nos Estados. Questões de segurança e defesa estão nos Estados. E são coisas que os Estados não querem mesmo abdicar. Embora já haja cada vez mais vozes a dizer que, por exemplo, não pode ser decidido por unanimidade, tem que ser decidido por maioria, o que permite uma flexibilidade maior. Mas tudo isto são exemplos de razões pelas quais a Europa não consegue, de facto, afirmar-se uma só voz no mundo e dialogar de forma muito clara. No sentido, nós vamos para aqui, nós temos uma posição em relação a vocês, nós temos outra em relação a estes outros. Porque isso vê-se muito hoje em dia, neste mundo de superpotências. Portanto, a China tem uma visão clara para onde vai, a Rússia, de Putin, também. Os Estados Unidos, seja Trump, seja Bernie Sanders, quem vier a seguir, vai ter a sua visão do mundo. E parece-me que a Europa é a única destas superpotências, não é, que tem algum impacto no mundo, que não sabe para onde é que vai. Sim. E então isso traz graves prejuízos. Temos agora vários exemplos. A invasão da Síria pela Turquia é um exemplo claro.
em que a Europa, no seu próprio quintal, entre aspas, não é capaz de ter uma... Não é sequer de agir, é de ter uma posição sobre o assunto. De assumir uma Não posição. decide nada, não é? E isso é bloqueado por países como, por exemplo, a Hungria, que tem relações muito próximas com a Rússia, com a Turquia e com a China. Depois, por exemplo, a Polónia tem hostilidade em relação ao projeto europeu que tem a Hungria, mas em termos de política externa é um aliado inseparável dos Estados Unidos, porque se lembra da ocupação soviética como uma coisa a nunca repetir. Sim. Isto causa tudo problemas que são muito difíceis de ultrapassar. Mesmo os próprios especialistas, tens poucas soluções propostas para resolver estes problemas. Ou tens muitas soluções a serem propostas, mas não com a perspectiva de que é razoável esperar que venham a resolver estes problemas. Na minha opinião, isto é uma analogia que eu ouvi usar pelo Rui Tavares e que me parece relativamente útil para perceber, que é: imagina uma ponte daquelas de corda muito frágeis e tu começaste a atravessar a ponte e entretanto para trás deixou cair as tábuas e tu tens duas soluções: ou tentas voltar para trás com todos os riscos que isso implica, que são os riscos do Brexit, mas não com o Reino Unido, mas com países mais pequenos como Portugal ou outros, ou tentas ir em frente, mas não é seguro que consigas concluir a travessia sem riscos também. E achas que é aí que está a União Europeia neste momento? A União Europeia está um bocadinho no meio da ponte, sim. Já partilhou bastante, mas não partilhou ainda o suficiente para ter uma voz una no mundo. Agora, também é preciso contextualizar. Isto é uma visão bastante derrotista. Eu aconselho um artigo do Henrique Bornei, que escreveu recentemente no DN, acho que o título é Não Perdemos, em que ele diz, de facto, aquilo que precisa de ser dito mais vezes, talvez, que é: a União Europeia tem muitos defeitos, mas veja-se tudo aquilo que foi possível garantir. E nós, apesar de tudo, no mundo em que as liberdades estão em risco, quer no Ocidente, quer no Oriente, a União Europeia continua a garantir liberdades e qualidade de vida como mais nenhum outro sítio. Eu não estou aqui a pôr em causa tudo o que foi conseguido desde a construção da União Europeia. Tu, mas só para contextualizar quem está a ouvir, não achar que eu estou aqui a dizer que isto é tudo mau. Não. É mau. Sim, tem que haver uma clara preocupação, aliás, como Macron tem, qual é que é o futuro, para onde é que vamos, não é? Para conseguirmos também, quando o Trump decide, esqueçam a NATO, não é? Também não ficarmos sem perceber e sem ninguém para garantir a nossa sem ninguém defesa, para garantir a nossa defesa, não é? Portanto, há de certas áreas que tem que haver uma visão europeia, e seja por aumento do orçamento, para que se consiga implementar essas ideias, mas tem que existir primeiro uma ideia do que se quer e depois então arranjar uma forma de implementarmos. Mas sem estas ideias, não é? Em áreas tão importantes, é impossível ter... E veja-se que as ideias são mesmo o que falta, porque pensemos na Rússia. O PIB russo é do tamanho do PIB espanhol. A Rússia tem umas forças armadas poderosas porque investe muita percentagem do PIB nas suas forças armadas, mas não descuremos também a capacidade da União Europeia, somando as forças armadas de França, Alemanha, Espanha, Itália, Polónia, outros países, de conseguir combater de igual para igual, mesmo sem os Estados Unidos. Agora, seria preciso, lá está, ideias, o que é que nós vamos fazer, como é que nós organizamos, em que sentido é que nós queremos evoluir. Isso é de facto a grande falha. E aí deixa-me não posso deixar de dizer uma coisa, que é uma falha também dos cidadãos europeus, porque ninguém ganha umas eleições com ideias para a Europa. Claro. E se tiver ideias para a Europa, é mais possível que as perca. Sim. Não é só a questão de não ganhar, mas é possível que as perca por causa das ideias que tem para a Europa. E quem diz cidadãos diz sobretudo os especialistas, a opinião pública, os comentadores, os jornalistas. Tem que haver de facto uma consciência de que nós estamos num projeto que altera profundamente aquilo que são as nossas possibilidades de decisão a nível nacional. E portanto, se nós não sabemos o que é que queremos ser dentro desse projeto e o que é que esse projeto deve querer ser para o mundo... Mas aí voltamos ao início da conversa, que é o desconhecimento do que é esse projeto. Sim. Não é? A dificuldade de perceber o que é a União Europeia. E só dar este salto conceptual de deixar de pensar que a União Europeia é uma coisa que está longe e não importa, para, ok, a União Europeia é uma plataforma excelente para o interesse nacional e é uma plataforma necessária para que o interesse nacional não se perca e para que aquilo que a nossa Constituição nos garante
continua a ser garantido, sem haver este salto, já nem digo para ter ideias, mas só passar do irrelevante para se calhar devíamos ter umas ideias sobre isto, já é um salto muito grande, e se o dessemos já ficaria muito feliz. E tu vês, além de Macron, alguém que com um projeto europeu, um projeto para a Europa, ou ele ainda é um bocado uma voz solitária que anda para lá? Eu tenho aqui umas ideias que gostarem, eu levo isto para a frente. Há algumas outras pessoas a pensar ideias para a Europa. Eu, quando disse Macron, é talvez o único ao nível de chefes de Estado na Europa, chefes de Estado e de governo. Existem académicos com algumas ideias interessantes, existem alguns políticos, normalmente em partidos sem grande relevância, e se pensarmos em Portugal, quem são os partidos que têm as propostas mais claras em relação à Europa, são partidos que não estão nos top 3 em nenhum círculo eleitoral, certamente. E existem algumas tentativas de pessoas com preocupações específicas, como por exemplo, preocupações com o clima, preocupações com desigualdades, preocupações com... Enfim, podia enumerar aqui mais algumas outras, de dizerem, olha, era interessante usarmos a União Europeia para atacar estes problemas, e de certa forma aí também contribuem para perceber que rumo é que se quer dar à União Europeia, embora não sejam as circunstâncias ideais para discutir isto. Mas não é fácil apontar-te grandes pensadores da União Europeia atualmente, não é fácil de maneira nenhuma. Okay. Achas que ficou alguma coisa por dizer acerca do papel que os portugueses têm que ter na política nacional e do crescente interesse que tem que haver nos cidadãos portugueses para perceberem como funciona a União Europeia e qual é o impacto, e que é a única forma de Portugal se fazer ouvir no mundo, basicamente? Foi disto que estivemos a falar. Eu deixava aqui algumas notas. A primeira é: nós temos já decisores em Bruxelas e eu acho que eles ficariam, talvez o contrário daquilo que as pessoas pensam, mas eu acho que eles ficariam muito satisfeitos se houvesse mais gente a dar atenção ao trabalho deles. E estão muito acessíveis, porque não têm assim tantas solicitações em termos de comunicação social nacional e mesmo dos próprios cidadãos. Portanto, têm uma dúvida sobre a União Europeia, gostavam de perceber uma decisão, contactem os eurodeputados. São 21. Há muito como é que podem fazer? Na página dos eurodeputados no Parlamento Europeu tem o e-mail deles. Hoje em dia muitos deles estão nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, e vão vendo aquilo que lá se passa. Ou então, em eventos, vejam onde é que eles vão estar e apareçam para dizer um oi e fazer as vossas perguntas. Isso é a nota número 1. A nota número 2 é... sim, isto é complexo, mas pensemos no custo da oportunidade que terá abdicar de ter uma voz sobre isto. A maior parte dos problemas que nos afetam hoje, e vemos os jovens preocupados com o clima, vemos pessoas preocupadas com as desigualdades sociais e desigualdades económicas, vemos pessoas preocupadas com a segurança, vemos pessoas preocupadas com o mundo digital, a perda de trabalhos para automação, a perda de privacidade. A oportunidade para tratar todos estes problemas está na União Europeia, não está nos países. E, portanto, esqueçamos o que estamos habituados a ver da política europeia e pensemos disto de outra forma. Aqui. Onde é que eu tenho a oportunidade de resolver os problemas que me afetam no dia-a-dia? É na Assembleia da República? Alguns. A maior parte, e os mais relevantes a longo prazo, provavelmente não. E, portanto, dê uma hora dela ao que se está a discutir em Bruxelas. Há certamente temas do vosso interesse que são discutidos em Bruxelas com grande profundidade. Participem na discussão, tenham ideias, falem com um amigo, sentem-se a ver um debate. Como é que podemos acompanhar o que se passa em Bruxelas? Porque na comunicação social há muito pouco, não é? Na comunicação social há pouco. Enfim, faço o disclaimer, não é? Eu tenho, com mais 3 pessoas, Henrique Borneio, Bruno Cardoso Reis e Madalena Meira Rezende, um podcast na Rádio Observador, onde discutimos política europeia todas as semanas. Como é que se chama? Chama-se Café Europa, e todas as segundas-feiras temos um novo episódio a discutir a política europeia da semana. Portanto, aí será uma forma. Outros meios de comunicação têm alguns projetos dedicados à política europeia, outros estarão a aparecer, tenho algumas informações, não posso revelá-las agora, mas talvez apareçam aí mais. Há meios de comunicação social a nível europeu muito bons, tem o Politico e tem o Euractiv, são talvez os 2 melhores para acompanhar a política europeia. Depois sigam, vão ver as discussões que vos interessam, vão ver os deputados que estão a ter e sigam-nos no Twitter, sigam-nos no Instagram,
Porque de facto há coisas a acontecer nas redes sociais. Muito do que se passa em Bruxelas discute-se no Twitter. Sim. Isso é claríssimo. Portanto, por aí acompanha-se, se calhar, melhor. Percebem-se melhor decisões que estão a ser tomadas do que propriamente estar a ler relatórios ou grandes reportagens. Não estou a querer descurar o papel importantíssimo que têm reportagens de investigações de fundo, né? Mas para um consumo mais ligeiro de política europeia, se calhar é um primeiro passo interessante para cativar. É uma espécie de episódio piloto de uma nova série, para decidirmos se vamos ver ou não. Exatamente. Jorge, para quem quiser saber as tuas opiniões acerca de política europeia, onde é que te pode seguir? Mais uma vez nestas redes, sobretudo no Twitter, nas outras não. Qual é que é o teu handle? O meu handle é @jfelixcardoso, tudo junto. Vou escrevendo de vez em quando em alguns locais, tenho o meu podcast na Rádio Observador e em debates por aí. E podem encontrar-te no Summer Camp, talvez? Talvez. Não sei se me encontram a mim, mas incentivo muito a que vão lá procurar quem está, porque vai ser gente boa e gente interessada. Jorge, mais uma vez muito obrigado por teres aceito este convite para participar aqui. Foi mais um episódio do Draft 360. Muito obrigado por terem ficado aí e até para a semana.